Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra e se retiraram. Mandaram os seus discípulos juntos com alguns partidários de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensina os caminhos de Deus. Tu não dás preferências a ninguém porque não leva em conta as aparências. Dize-nos então o que pensas. É lícito ou não é pagar impostos a César? Hipócritas. Por que me tentam? Jesus percebeu a maldade deles. Mostre-me a moeda do imposto. E Jesus perguntou: De quem é a figura? E a inscrição na moeda? É de César? Pois então, vocês deem a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Compreender a palavra de Deus não significa racionalizar a palavra de Deus, mas significa assimilar, deixar a palavra penetrar o nosso coração e a nossa vida para produzir frutos. Hoje nós temos um trecho do Evangelho significativo que trata um pouco das escolhas que nós fazemos, ou melhor, da opção que nós fazemos. O Senhor Jesus Cristo é tentado sempre, tentado a falar alguma coisa e para os seus contemporâneos, uma palavra de Jesus poderia significar a sua prisão. Então eles ficam assim aos poucos tentando encontrar a melhor maneira de condenar Jesus. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, aquele povo que pertencia a grupos no tempo de Jesus. Exatamente porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai e para trazer esta vontade de modo explícito. Por isso veio para aqueles que precisam, aqueles que sentem a necessidade. Aqueles homens, depois de tanto tentar pegar Jesus em alguma circunstância diferente, armam uma situação. Então, todo o povo respeitava o domínio do imperador romano, de César. E perguntam então a Jesus, são enviados, aliás, para perguntar a Jesus se deve pagar imposto ao imperador ou não. Se é justo pagar imposto ao imperador ou não. E Jesus percebe que estes homens armaram uma armadilha e querem pegá-lo numa palavra fora de lugar. O que é que Jesus faz? Quando eles perguntam a Jesus, Mestre, nós sabemos que o Senhor é um homem bom, justo, e que não faz as coisas por influência de ninguém, mas faz as coisas como devem ser feitas. Então vejam, este elogio que fazem a Jesus, fazem apenas, como nós dizemos, da boca para fora. Eles querem comprometer Jesus. Não estão dizendo que Jesus é de fato aquilo que eles estão falando. Quando perguntam a Jesus, deve-se pagar imposto a César ou não? E Jesus, sabendo da armadilha, diz a eles, me deem uma moeda do imposto. Naquele momento, um dos fariseus põe a mão no bolso e entrega a Jesus um denário. Este nome, denário, que é o nome da moeda, é a moeda romana.
do Império Romano. Não é o dinheiro dos judeus. Não é a moeda dos judeus. É a moeda do imperador romano. E Jesus pergunta a eles então, de quem é esta esfinge que está na moeda? E eles dizem, é de César. E Jesus então diz a eles, vocês querem saber o óbvio? Se isso pertence a César, entregue a César. Mas Jesus acrescenta uma palavra importantíssima nesse trecho. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? O domínio, a ocupação do território, aquele dinheiro, porque aquele dinheiro devia ser trocado para pagar o imposto. O Império Romano não aceitava o imposto em dinheiro judeu. Aquele dinheiro representava o domínio do Império Romano. Portanto, entregue a César. E o que é que pertence a Deus? Pertence a Deus o seu povo, a terra prometida. Pertence a Deus a identidade daquele povo. Então vejam, o texto vai nos ajudando a penetrar o conhecimento da vontade de Deus. Não importa se existe um imperador, se existe uma dominação, o importante é que aquele povo é um povo fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, vai procurar os caminhos para ser um povo cada vez mais firme, cada vez mais fiel ao Senhor. A história desse povo, a história do povo de Deus, é permeada, é preenchida de situações como essa que nós estamos ouvindo neste trecho do Evangelho, desde o princípio. O povo de Deus foi escravo no Egito, foi libertado por Deus através de Moisés, levado pelo deserto, passou aquele tempo inteiro, 40 anos no deserto, experimentando, fortalecendo-se, orientando-se para ser o povo de Deus, para apresentar esta sua identidade como povo de Deus. Este mesmo povo chegou à terra prometida, uma terra boa, espaçosa, diz o Antigo Testamento. Participou da vida das pessoas daquela terra e se estabeleceu como uma nação. O povo de Deus também entrou em caminhos difíceis. Quiseram substituir o domínio de Deus pelo domínio de alguém deles, um domínio humano. Nós nos lembramos de quando Jesus diz no Evangelho que o seu peso é leve, o seu fardo é leve, porque o nosso fardo, aquele que nós criamos, esse é muito pesado, sobre nós e sobre os outros. Agora, em comparação com o nosso fardo, aquilo que Deus nos pede é muito simples e muito leve. Pois bem, este povo de Deus que faz esse caminho, que faz essa história, é alertado durante a sua história. Vêm os profetas que alertam, chamam a atenção dos reis, dos governantes todos, dos sacerdotes, dos representantes da religião daquele povo, chamam a atenção do próprio povo para que eles voltem a ser o povo de Deus. Até chegarmos em Jesus Cristo, a plenitude dos tempos. Jesus Cristo revela Deus como nosso Pai. E em Jesus tudo está pronto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus Cristo nós não chegamos ao Pai. Porque é o caminho, a verdade e a vida. É a plenitude da revelação. Quando Jesus vem, neste tempo oportuno, neste tempo amadurecido, as pessoas querem fazer oposição à mensagem que ele traz. Exatamente porque existe muita confusão. E as pessoas, no meio da confusão, cada um quer se livrar das dificuldades, quer vamos dizer assim, se salvar. Jesus Cristo apresenta, portanto, qual é o caminho. Tudo aquilo que nós temos de circunstância na história, que nós criamos,
sofrimentos, instabilidades, pessoas que dominam de modo absurdo, grupos, governos, tudo isso é obra de nossas mãos e tudo passa. Até aquilo que nós achamos que não passa, que é o poder e a riqueza, também passam. E Jesus então diz àqueles fariseus que vieram até com companheiros de Herodes para colocar Jesus à prova, Jesus diz a eles: devolvam a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Essa distinção nós deveríamos fazer muito bem. Nós queremos viver para Deus e dar a Deus aquilo que pertence a Deus. Não pertence a nós. Nós não somos proprietários, a começar pela nossa própria existência. Nós viemos ao mundo por graça, por dom, por bondade de Deus. Viemos neste tempo porque Deus nos quis neste tempo. E voltaremos para Deus, voltamos para Ele. Por isso, irmãos e irmãs, mesmo nos nossos dias, nestes dias, às vezes um pouco conturbados, nós temos que manter firme a nossa esperança. E a opção que nós fazemos qual é? Por Deus ou não? Fazemos opção por Ele, que é definitivamente infinito, bom e nos ama? Ou nós queremos nos arriscar em aventuras que duram pouco tempo? Evidente, nós sabemos disso. Um dia, 2 dias, alguns anos, mas nós saímos delas. Mas acontece que essas aventuras não são permanentes, porque são aventuras, são momentos. E Deus não, Deus é permanente. A nossa opção deve ser permanente. A nossa volta para Deus deve ser constante. Queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, no nosso dia a dia e na sua vida, você experimenta, e nós experimentamos, todos nós, a bondade de Deus. Se Deus nos tratasse como nós deveríamos ser tratados, devido a tantas coisas que nós fazemos, nós seríamos os miseráveis da história e do mundo. Mas o Senhor nos quer bem. Ele nos trata como um pai trata os seus filhos. Um pai amoroso, misericordioso, que trata os seus filhos de modo carinhoso. Por quê? Porque nos quer ver felizes e pensa em nós para o futuro. Pensa em nós no nosso futuro. Deus não quer que nós fiquemos aqui neste momento fechados. Deus nos quer felizes para a vida. Saibamos fazer a nossa opção por Deus e entregar a Deus.